Olá, paz e bem. Hoje vou falar dos planos do Senhor, né? Você sabia que Deus, ele tem um plano para sua vida? Antes de que você nascesse, na palavra fala bem assim, né? Antes de te formar no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Tá lá em Jeremias 1. Então, depois, se você quiser, pode ir na sua Bíblia e ler essa passagem, né? Então, assim, o Senhor, ele tem um plano, ele tem um propósito para sua vida. E se o Senhor, ele colocou algo no seu coração, não tenha medo do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão achar, do que as pessoas vão comentar. O que importa não é o que as pessoas vão pensar ou o que as pessoas vão falar de você. O que importa é o que Deus sabe ao seu respeito, né? Porque é Deus que conhece o nosso coração. E, assim, a palavra também fala que Deus, ele escolhe os fracos, né? Para poder confundir os grandes, né? Aqueles que de repente se acham grandes, né? Porque Deus, ele que nos capacita. E a palavra também fala que Deus, ele resiste aos soberbos. Então, assim, é o Senhor que conhece o nosso coração, é Ele que sabe aquilo que Ele projetou para a sua vida. Então, se Deus colocou no seu coração, aos poucos Ele vai te dando sinais, né? Como aconteceu comigo. O Senhor, ele foi me dando sinais daquilo que Ele queria para mim. E às vezes a gente quer resistir àquilo que Deus tem para nós, né? Aquilo que Ele coloca no nosso coração, porque foi o meu caso. Eu quis resistir. E eu, né, falava, Senhor, mas é isso mesmo, ficava perguntando, e o Senhor sempre me confirmando. Chegou uma hora que eu pensei assim, não, eu preciso obedecer aquilo que o Senhor está falando comigo, né? Aquilo que Ele colocou no meu coração. Porque o que acontece? O que a gente fica pensando? É justamente isso, o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão falar, mas não importa isso. O que importa é a gente se colocar na presença do Senhor para fazer aquilo que Ele determinou para nós, aquilo que Ele quer de nós. Então, assim, você aí, Deus tem um propósito para você. Deus tem um plano para sua vida. Se de repente você ainda não sabe que plano, que propósito é esse, ore ao Senhor, peça ao Espírito Santo para te mostrando, para te dando sinais daquilo que Ele tem para você, qual é o dom que Ele te deu, né? E o Senhor, Ele vai te mostrar, com certeza. E assim, não fique preocupado, sabe? Se as pessoas vão gostar ou não, se as pessoas vão te apoiar ou não, porque, na verdade, na maioria das vezes, quando a gente vai fazer aquilo que Deus está querendo de nós, as pessoas não nos apoiam. É difícil as pessoas nos apoiarem, né? Elas não apoiam a gente. E tem muitas pessoas que vão até julgar, sabe? Tem pessoas que vão se levantar contra, porque, gente, às vezes não é nem a pessoa, às vezes é o inimigo usando ali para poder te parar, porque o inimigo, ele vai sempre tentar parar uma pessoa que Deus levanta para alguma coisa, sabia disso? O inimigo, ele sempre vai usar pessoas para poder tentar parar um propósito que Deus tem na vida de uma pessoa. O inimigo, ele fez isso com Jesus. Com Jesus ele tentou fazer isso, ele tentou parar. Porque quando Jesus falou que, né, ali com Pedro, né, estava falando com os apóstolos que ele ia morrer, né, porque ele precisava passar por aquilo, mas depois ele ia ressuscitar. E o que Pedro falou? Não, mestre, né, que isso não aconteça com você, que não sei o quê. E Jesus percebeu que era o inimigo que estava usando Pedro e falou, afasta-te, Satanás. Jesus repreendeu, porque o inimigo, ele vai sempre usar pessoas para tentar parar a obra de Deus na sua vida, na minha vida. Por isso que você pode ver, quando você às vezes tenta buscar, né, os caminhos do Senhor, você tenta ir na igreja, sempre acontecem coisas para você parar de ir na igreja, sempre acontecem coisas para você desistir daquilo que o Senhor tem para você, na sua caminhada, do propósito que Deus tem para você. Sempre vai aparecer pessoas para te julgar, para criticar. Às vezes não é a pessoa, é o inimigo que está usando ela. Às vezes vai aparecer pessoas até para zombar de você, zombar da sua fé, mas é o inimigo para poder tentar te parar. Porque ele sabe que se você se colocar na presença do Senhor e se você obedecer, ele sabe do quanto que Deus vai fazer através da sua vida. Não é você, é Deus. É Deus que vai fazer através da sua vida. E assim como ele faz na minha, né? Então, assim, não tenha medo. Não tenha medo. E se você tiver medo,
Comece com medo, mas peça ao Espírito Santo para ir te capacitando, né? Peça ao Espírito Santo para ir tirando o medo de você e para ir te usando naquilo que o Senhor quer que você seja usado. De repente aí você tem grandes dons, né, que Deus te deu. De repente você tem dom de cantar, de louvar o Senhor, né? De repente você tem dom também de anunciar a palavra em algum lugar. Deus, ele vai te mostrar aquilo que ele tem para você. Então assim, não tenha medo. Se tiver medo, comece a si mesmo e vai pedir no Espírito Santo que ele, com certeza, com o Espírito Santo, você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Porque Deus, quando você nasceu, ele já colocou em você os dons, o propósito de vida para você. E Deus, o que ele tem para nós, a gente não consegue nem imaginar, mas é grande, né? Porque o nosso Deus é grande e aquilo que ele tem para nós é sempre muito grande. Mas é assim, é para edificação do reino dele e do nome dele, para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Porque Deus, ele é assim, né? Ele gosta de que realmente o nome dele seja glorificado através daqueles que as pessoas não dão nada, sabe? Aqueles que as pessoas zombam, aqueles que as pessoas excluem, né? Então, assim, geralmente as pessoas que têm propósito, elas são excluídas, né? Ninguém nem lembra delas. Para vocês verem, por exemplo, Davi. Deus, ele queria que ungir Davi, né? Foi Davi que Deus escolheu. E quando Samuel foi lá para poder ungir Davi, o próprio pai dele, tipo assim, não pensou que seria Davi, né? Chamou todos os outros filhos dele e deixou Davi para lá. Davi estava lá no campo, cuidando das ovelhas. E aí o Samuel falou assim, não é nenhum desses que estão aqui. Então, todos os filhos dele, do Jessé, né, estavam lá na mesa, sentados na mesa. E Samuel falou, não é nenhum desses que está aqui. Você tem algum outro filho? Ah, tem Davi, que está lá no pasto, cuidando das ovelhas. Então, quando Davi chegou, era Davi. Era Davi que Deus escolheu, porque Deus, ele olha o coração. Ele não olha a aparência como a gente olha a aparência, mas Deus, ele olha o coração. E aí Samuel ungiu Davi. E Davi, que Deus já estava ali desde o início da vida dele, preparando ele, porque ele lutava com urso, né, com leão, né, ele derrotou, né, ele matou o urso, matou o leão. Deus já estava preparando ele para aquilo que Deus queria para a vida dele. E depois ele foi e matou Golias. E também quando ele decidiu lutar com Golias, teve pessoas que zombou dele, mas ele não foi pensando na força dele. Ele foi sabendo que Deus ia dar para ele a vitória. E ele realmente venceu. Então, assim, se você tem Deus colocou algo no seu coração e você for sabendo que a força de Deus está com você, o Espírito Santo está com você, você pode ter certeza que você vai conseguir vencer todos os obstáculos e que você vai vencer e vai cumprir seu propósito e sua missão em nome de Jesus, aquilo que Deus tem para você, tá bom? Então, fique com essa palavra hoje. Peça ao Senhor para te mostrar aquilo que Ele tem para sua vida. E não desanime, siga firme naquilo que o Senhor colocou no seu coração, que com certeza a vitória já é sua em nome de Jesus. Amém? Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo.